Senhoras, senhores e outros, hoje temos um vídeo bem complicado pela frente que trata sobre o novo lançamento da artista NoName. Pra quem não sabe, a NoName é uma rapper e produtora musical que começou a se destacar no comecinho da década passada, não exatamente através de música, mas graças aos seus trabalhos como poeta. No caso, ela participou e se destacou em uma série de concursos e competições de poesia, o que abriu várias portas pra ela, não só para o mundo do rap e freestyle, mas também para figuras que também ganhariam bastante atenção na indústria, como Saba, Mick Jenkins e o Chance the Rapper, que inclusive até deu um espaço para ela aparecer nos mixtapes Acid Rap e Coloring Book e foram o primeiro contato oficial da comunidade hip hop com ela. E dessa forma conseguiu lançar o seu próprio mixtape, o Telephone, e eventualmente seu álbum de estreia, o Room 25, onde ambos foram muito bem recebidos tanto pela crítica quanto pelo público. Então beleza, tudo tranquilo até agora, mas aí começam as questões mais sensíveis. A NoName, por ter seu passado de poeta, sempre se mostrou muito à frente da curva no quesito de escrita de letras. Eu acho que ela é facilmente uma das melhores rappers líricas que já surgiu nos últimos tempos, mesmo com tão pouco material publicado. E um dos aspectos que sempre se destacou dentro do seu trabalho é o quão aberta e direta ela é sobre seus posicionamentos políticos e opiniões sobre tópicos sociais contemporâneos, onde ela mesma se declara como uma socialista e frequentemente usa sua voz para protestar contra o racismo, misoginia, imperialismo e afins. Isso pode não parecer grande coisa, já que muitos outros na indústria também ficaram grandes abordando esses assuntos, mas a NoName sempre dá passos extras de complexidade que obviamente não dá para serem totalmente explicados na introdução desse vídeo. Além disso, mesmo não sendo a figura mais influente no mercado, ela já demonstrou bastante firmeza mesmo quando envolvida em discussões mais polêmicas dentro da comunidade. Como exemplo disso, temos a treta mais recente entre ela e o J. Cole, onde a NoName questionou o silêncio dele em relação ao assassinato do George Floyd, e ele de certo modo reconheceu essa culpa, mas devolveu uma alfinetada pra ela em uma diss track, e daí ela resolveu retrucar em outra música. Enfim, os dois agora estão em bons termos e é isso que importa. O ponto que eu quero chegar é que polêmicas e assuntos delicados sempre cercaram seu trabalho, mas na maioria das vezes a NoName conseguiu sair em um campo moral acima dos que questionaram ela, mas agora talvez isso possa mudar. Então, como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos acabar logo com isso. NoName, você escolheu tornar esses assuntos políticos em uma parte considerável de sua imagem pública. Isso te colocou intelectualmente acima de muitos outros, é verdade, mas deixe o ego ganhar e isso cairá com peso em dobro pra cima de você. Controvérsias já estão cercando esse novo LP. Será que o ego ganhou dessa vez? É isso que vamos ver. E cara, não tem muito por que enrolar, já que praticamente todas as faixas do Sundial têm um monte de ideias e temas sendo desenvolvidos, mas se me permitem, eu gostaria de começar falando sobre as músicas mais tranquilas, que não estão envolvidas nas polêmicas, beleza? Bom, o álbum começa com Black Mirror, que tem um instrumental bem tranquilo e derivado de Neo Soul, com um ritmo que porta umas influências latinas, e a NoName usa esse momento para se introduzir novamente, deixando bem explícito seu orgulho como mulher negra, assim como seu posicionamento político socialista. Boom Boom é um momento belo e divertido no álbum, aproveitando uma composição dançante e elegante de jazz rap, com um feat simplesmente incrível da Ione, tanto no refrão quanto no primeiro verso, e a NoName também faz um bom trabalho em se adaptar nesse ritmo, mas sem perder o conteúdo nas suas linhas. E Toxic é o momento mais solto no álbum, onde ela parece só refletir sobre vários aspectos em um relacionamento conturbado e cheio de problemas, mas concluindo na mensagem de ser independente e não precisar da ajuda do companheiro. Aumentando o calibre de conteúdo, Beauty Supply tem um tema principal bem óbvio, que é toda a indústria de beleza, com a NoName misturando toda a questão de amor próprio com pontos mais profundos dessa discussão, mencionando, por exemplo, como o padrão de beleza ainda fortemente eurocêntrico coloca ela nessa situação chata de ter que escolher entre se orgulhar de sua ancestralidade, mas não ser bem vista pela indústria, ou seguir esse padrão e ser admirada como mulher, abandonando sua própria história e ideias. Gospel é facilmente uma das mais carregadas em debate histórico e político. A NoName acaba dando mais espaço para outros dois rappers brilharem mais, começando com Silk Money, relatando momentos como a relação dos Fields com o FBI e afirmando que mesmo com pessoas de sua comunidade sendo usados como armas ou peões, eles ainda devem seguir motivados e vivos na luta. E claro, o Sr. Billy Woods, que vem com um verso monstro típico dele, que dá um passo mais adiante nesse tema, puxando referências a eventos como a Guerra Civil da Rodésia e o ativismo político que o seu pai realizou. E Oblivion é uma conclusão meio abrupta pro LP, mas é uma música bonita mesmo assim. Novamente, performance incrível da Ione no pós-refrão, e a união entre a NoName e o Common para encerrar essa mensagem de resistência com positividade foi sem dúvida um combo que deu certo. Mas agora vamos começar com algumas mais tensas. Hold Me Down apresenta versos densos e é meio difícil firmar uma resposta final, já que letras sempre são um jogo de interpretação, mas vejo esse momento como uma certa crítica à forma de como tentam combater o racismo nos Estados Unidos, atirando linhas breves sobre pessoas negras que enriqueceram através do hip hop e ficaram no comodismo, apontando a falta de autocrítica de muitos nessa cultura em relação ao tratamento a mulheres, e até mandando uma linha direta sobre o Obama e a política violenta do país. Essa linha de raciocínio de certo modo segue na Potentially the Interlude, que é uma faixa breve mas bem interessante também, onde ela desenvolve a ideia de amar mais o potencial do que uma pessoa pode ser
rapper ao invés da própria pessoa em questão. Obviamente, na primeira impressão dá pra interpretar isso de uma forma romântica, mas o pós-refrão também abre a possibilidade de ver a track como uma crítica sobre expectativas na indústria musical, onde ela fala com um tom irônico que se fosse mais bonita e escrevesse mais como Kendrick Lamar, poderia ser mais amada por todos. E essa atitude de nomear diretamente os bois ressurge na Namesake, uma das mais faladas entre a comunidade, começando de uma forma até de boas, com a No Name afirmando sua segurança em si mesma e como não precisa de um companheiro para manter seus posicionamentos e ideias firmes, mas eventualmente chegamos nas partes complicadas onde ela retorna ao tema de crítica a personalidades negras nos Estados Unidos, e dessa vez alfinetando de uma forma bem mais explícita coisas como a relação entre o Jay-Z e a NFL, e o silêncio de famosos como a Rihanna, Beyoncé e o Kendrick Lamar em relação às guerras promovidas pelos americanos, e em seguida chega até a se autocriticar, afirmando que mesmo falando e protestando tanto, no fim a própria No Name vai acabar cumprindo seus shows da mesma forma que eles. Você pode observar isso com uma ótica bem defensiva e ver uma agressividade desnecessária no tom dela, mas eu pessoalmente adorei essa conclusão cômica que ela chega sobre ela mesma, e vamos concordar que aquela bassline do Slim Wave é simplesmente insana. Mas enfim, vamos falar sobre Balloons, a música problemática. A parte da No Name vem com umas leves críticas sobre a indústria, onde obviamente a parte que mais se destaca é ela alfinetando de novo os fãs brancos dela. Eu não sei exatamente o que ela tem a ganhar ressuscitando essa treta, mas de certo modo acho que dá pra dizer que aqui pelo menos ela tenta trazer um certo ponto, comentando sobre essa falta de simpatia da comunidade, que demanda essas músicas mais pessoais e pesadas sem considerar o impacto que isso causa no artista. Beleza, é uma reflexão, mas convenhamos, tudo isso é atirado no lixo com a inclusão do Jay Electronica. Pra quem não sabe, gente, essa música Balloons era pra ser o single principal do LP, mas que deixou de ser lançado depois do backlash da comunidade dela, que não gostou da inclusão do Jay por ele ser praticamente um antissemita. Como resposta desastrosa, na minha opinião, a No Name xingou um monte de aleatórios no Twitter e ameaçou engavetar o álbum inteiro. Isso não aconteceu, mas o fato do Jay estar aqui, e ainda com aquele verso horroroso dele, é praticamente um ato dela de dobrar a aposta na cara da própria comunidade. E vamos lá, gente, na questão de separar a arte do artista, uma coisa é você ter suas próprias questões e posicionamentos problemáticos como pessoa, e outra coisa é você trazer essas ideias erradas pro seu trabalho e sua arte. A parte do Jay é só um compilado de teorias da conspiração e associações com pessoas não muito amigáveis. Eu não quero estender isso por mais tempo, e se você duvida em mim, sinta-se livre para conferir ele por conta própria. O refrão com a Erin Kane é a única coisa minimamente recuperável dessa track. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, esse álbum é um caso muito problemático e complicado de se avaliar. Tentando olhar a figura como um todo, apesar de que Sundial mostra algumas das melhores músicas que ela já fez, no geral não é uma evolução notável do som que ela já demonstrou em projetos passados. A quantidade de conteúdo e ideias é brutal, mas muito da produção, apelo dos refrões e afins seguem bem monocromáticos ouvindo mais vezes o projeto. E voltando para a questão da Balloons, cara, é tenso porque musicalmente é muito injusto derrubar todo o mérito dela e de sua equipe em um LP de 11 músicas só porque a parte de um feat é simplesmente horrenda. Mas moralmente falando, cara, qual era a necessidade de toda a confusão para defender o Jay, sendo que era esse o tipo de verso que ele ia apresentar no seu próprio álbum? Eu realmente queria muito entender o que exatamente a No Name esperava que ia acontecer, porque sim, isso é conivência total. Afinal, o álbum é dela, ela não pode simplesmente vir aqui e dizer que não sabia. É o que eu falei antes, quando você mesma faz questão de se educar e se colocar em uma posição tão crítica politicamente, a responsabilidade de suas falas e atos vai cair com peso triplicado em você. E eu não julgo nem um pouco a confusão e decepção da comunidade de rap em relação a esse projeto, porque uma pessoa tão vocal sobre questões raciais, feministas e etc., vista como um ícone de coragem e representatividade de mulheres negras na música, de repente se colocar do lado de falas antissemitas, não é uma conta que bate. Por fim, eu não tô dizendo que devemos cancelar a No Name por tudo isso, mas infelizmente essa vai ser uma marca bem feia na sua trajetória, da qual eu pelo menos não me encontro disposto a defender. Mas fechando esse negócio, Sundial poderia ser um álbum muito melhor, mas a falta de crescimento artístico e o óbvio problema do Jay derrubam drasticamente o seu poder. Não acho que é o essencial para sua vida, e as minhas músicas favoritas aqui foram Boom Boom, Namesake, Oblivion e Gospel. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu acho bem óbvio qual música precisa sumir para sempre imediatamente. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Sundial, de 0 a 10 eu dou um 6,25, beleza? Muitas e muitas ideias interessantes, produção meio morna e um problema bem sério em mãos. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!